Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, e estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para falar a respeito da apostila da Haia. O que é, para o que serve, e aí aqueles que talvez já conheçam o documento, que já conheçam a apostila da Haia, vão dizer, pô, seu Renato, mas está repetindo o vídeo? Ok, você pode saber, mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não conhece, que nunca ouviu falar. E quando ouve, se assusta com esse nome, com este procedimento, e não tem a ideia de como ele é feito, para que serve, como é que ele é utilizado, e quando tem países que sequer têm a apostila. Porque, veja, nem todos os países do nosso globo têm a apostila de Haia como prática, ou seja, não fazem parte deste acordo. Então, eles estão fora. E nestes países, o procedimento para legalizar um documento é diferente do que nos países onde nós temos a apostila da Haia. Então, é sobre isto que nós iremos falar hoje. Vamos aqui falar a respeito dos países. Vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo aqui embaixo, a tela que é do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, aonde na página do Conselho Nacional de Justiça, que é dedicada à Convenção da Apostila de Haia, os senhores terão condições de fazer a leitura de todos os países que fazem parte deste acordo, além de várias outras informações. E uma coisa muito importante, nós iremos tratar também do manual de perguntas e respostas. Ali fica bem claro, fica bem fácil de você entender para que serve, como é feito e como deve agir. E quais são as condições para que este documento passe a existir, ser aceito e seja legal. Inclusive, nós falamos lá no finalzinho do manual, vai ter uma parte que fala como é feita a validação. Porque eu posso ter um documento, tá com a apostila, mas se eu for verificar, este documento já está vencido. Então, as autoridades destes países que tratam com estes documentos, que lidam com estes documentos, têm condições de verificar se este documento é válido, se não é, se é, quais são as condições, quando foi feito, quem fez, quem assinou, onde é que foi feito, está tudo ali. Primeiro, está explícito já no documento, mas ainda além disto, por exemplo, as apostilas que são feitas no Brasil, vêm com um QR Code, e é fácil você pegar um leitor de QR Code, pede a validação e você vai ter exatamente todas as informações. E mais, se ela ainda está válida ou não, porque isto depende da validade do documento. Então vamos lá, vamos ao assunto. Ah, tem mais um detalhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe estas informações, principalmente nesta época em que reabriu, digamos assim, o turismo, reabriram as fronteiras na Europa depois daquela segunda grande pandemia. Então, muita gente está vindo e muita gente precisa desta informação. Muita gente precisa trazer documentos para se legalizar. Outros já estão aqui e precisam destes documentos, mas os documentos ainda estão no Brasil. Então, para que venham e para que consigam resolver a sua situação aqui, precisam do quê? Da apostila de seus documentos. E os documentos são os mais variados possíveis, como a gente também vai ver. Desde um documento de uma carta de condução portuguesa, né, que eu quero ter, mas para isto eu tenho que entregar a minha carta de habilitação brasileira, juntar uma certidão do Detran brasileiro dizendo quais são as aptidões, quais são as condições da minha CNH, né, da Carteira Nacional de Condução. O que acontece? Este documento deve vir apostilado. Se não, o IMT, que é o órgão português que vai fazer a conversão da carta, não vai aceitar este processo. Então, veja, são muitos diplomas, certificados de curso, para que eu possa exercer uma atividade aqui. Imagina, o advogado, quando vem para trabalhar em Portugal, que ele faz a inscrição na ordem, todo o processo dele, todos os documentos dele devem vir apostilados certinho, para chegar aqui, conseguir a sua inscrição na ordem portuguesa. Aquela pessoa que vem para a manifestação de interesse, para o reagrupamento familiar, todos os documentos precisam estar apostilados. Então,
Vamos lá? Vamos ver o que diz aqui, então, lá na página do CNJ. Eu vou colocar na tela para vocês, que fica mais fácil para a gente fazer acompanhamento aqui dessa leitura. Na página, então, do CNJ, nós temos aqui, na tela inicial, tá? Tá aqui, ó, o Conselho Nacional de Justiça. Aqui nós temos a Convenção da Apostila da Haia. E aqui estão enumerados todos os países, ó. Todos os países que estão aqui enumerados, aqueles que fazem parte. Se nós fizermos a somatória destes países aqui, nós vamos chegar a uma soma de 118 países. E tem países aqui que talvez nunca tenha ouvido falar, né? Vanuatu. Aonde que fica? Quem é Vanuatu? Então você clica aqui em cima desse Vanuatu e a página vai te levar às informações deste país, desta nação. Fica lá na Oceania, lá todo, né? Bem distante daqui, mas ele faz parte deste acordo. Então, se você vai para Vanuatu, você vai levar a apostila de Haia. E o contrário também é verdadeiro. Se alguém de Vanuatu resolver vir ao Brasil e trazer documentos, ele vai fazer a apostila de Haia lá em Vanuatu e vai entregar este documento no Brasil e ele vai ser reconhecido. Ok? Então, basicamente é isto. Estes aqui são 118 os países que fazem parte deste acordo. Perceba que estou falando de Vanuatu como um exemplo, porque é um país realmente que muita gente não conhece e nem nunca ouviu falar. Agora, percebam que existem muitos outros países, inclusive na África, não é, que não fazem parte deste procedimento que é a apostila da Haia. Então vamos ver agora o que acontece. Bem, se eu preciso de um documento, eu sou brasileiro, perfeito, tranquilo. Por quê? Porque o Brasil faz parte deste acordo. Está aqui, ó, Brasil. Não é? Brasil faz parte. Então, se eu clico lá no Brasil, está aqui. Conselho Nacional, quem foi que representou, site, e-mail, telefone, está tudo aqui. Fica fácil de a gente conseguir esta informação através, né, deste simples clique em cima do Brasil ou de qualquer um outro destes países. Você consegue fazer contato com o órgão responsável naquela nação, naquele país. Então, agora, dúvidas a respeito desse documento? Vamos ver então? Aqui também, na página, nós temos um manual que está disponível em vários idiomas. Eu vou trazer aqui, eu já tenho na tela, o idioma português. Diz aqui, o ABC das apostilas, como garantir o reconhecimento de seus documentos públicos no exterior? Pois bem, aqui nós temos várias perguntas, são 14 no total. Primeira pergunta delas é o que é a apostila e quando eu vou precisar dela? Depois, em que países aplica-se a Convenção da Apostila? O que faço se o país onde foi expedido, que é o país emissor, o documento público ou o país em que tenho que utilizá-lo, que é o destinatário, não for signatário ou parte da Convenção da Apostila? Isso é uma pergunta interessante. A quais documentos aplica-se a Convenção da Apostila? Onde eu consigo a apostila? O que tenho que saber antes de solicitar a apostila? Quanto custa a apostila? Todas as apostilas possuem a mesma aparência? Como se apensam as apostilas aos documentos públicos? Quais são os efeitos das apostilas? Uma vez com a apostila, preciso fazer algo a mais para demonstrar a autenticidade do documento público? Caso o destinatário, país de destino, deseje verificar a autenticidade da apostila, o que devo sugerir? As apostilas podem ser recusadas no país em que serão utilizadas, lá no destino? E por último, sobre as apostilas eletrônicas e os registros eletrônicos de apostilas, como que isto acontece? Então vamos lá. Na primeira situação, vamos aqui passando. Primeira pergunta. O que é apostila e quando preciso dela? Vamos lá. A apostila é o certificado que autentica a origem de um documento público. Exemplo, uma certidão de nascimento, de casamento, de óbito, uma sentença judicial, um certificado de registro, uma autenticação. É qualquer documento público. O modelo de apostila é apresentado no início desse folheto. Então, lá no início, antes aqui das tuas perguntas, vocês têm os modelos de apostila aqui em cima. Tá? Aqui nós falamos de vários tipos. Alguns, tipo o brasileiro, é um selo, é um documento produzido na Casa da Moeda, no Brasil, e ele é juntado, ele é colado no documento que eu estou apostilando. Isto varia de país para país,
Alguns países não utilizam este formulário, este modelo. Portugal, por exemplo, Portugal é diferente. Portugal você vai receber um selo branco e depois é colocado um lacre. E o lacre recebe mais uma vez o selo. Portanto, você tem um documento com um lacre. E este lacre é que dá a segurança, porque aonde vai o grampo, enfim, todas aquelas formalidadezinhas ali, aqueles cuidados, e ali em cima vai o lacre. E o lacre recebe novamente o selo. Então, isto é a apostila em Portugal. No Brasil é uma folha que é colada, que é anexada ao documento que está sendo apostilado. As apostilas podem somente ser expedidas para documentos emitidos em países que são integrantes da Convenção da Apostila, que sejam utilizadas em outro país membro da Convenção. Portanto, Brasil e Portugal, os dois são membros. Então, Portugal pode apostilar e ele é reconhecido no Brasil, e Brasil pode também apostilar, porque este documento é reconhecido aqui. Agora, se Portugal não fosse país, né, aderente a esta convenção, o que aconteceria? Portugal teria uma situação diferente. Neste caso, você não iria ao cartório no Brasil fazer o apostilamento. Você iria procurar o quê? A embaixada portuguesa no Brasil para reconhecer e dar legitimidade a este documento, porque senão aqui em Portugal ele não será aceito. Isto é só um exemplo. Isto acontece, por exemplo, com alguns países da África, que não fazem parte desta convenção. Então, aqueles cidadãos daquele país africano que não faz parte, ele precisa fazer o quê? Ele precisa procurar a embaixada portuguesa lá no país dele, entregar o documento para que ele seja validado, para que ele seja tornado válido em Portugal. E quando ele faz isto, ele pode vir em Portugal e pode então apresentar o documento. Perfeito? Essa é a primeira situação. Vamos lá para a próxima pergunta. Em quais países aplica-se a Convenção da Apostila? Bem, a Convenção da Apostila somente se aplica-se quando o país onde o documento público foi emitido, a origem, e o país no documento seja utilizado no destino, forem parte desta convenção. Lá na frente nós mostramos para vocês quem são os países. Então, ambos devem fazer parte. Não adianta um fazer e o outro não. Nós acabamos de falar sobre isso. Tá? Então, existe sempre um país emissor e um país receptor. O receptor, para onde eu vou? Perfeito? Vamos mais. Na pergunta 3, o que eu faço se o país onde foi expedido, seja o país emissor, o documento público, ou o país em que tenho que utilizar, o país destinatário, não for signatário parte da Convenção da Apostila? Pois bem, nós já falamos. Caso o seu documento público tenha sido emitido ou será utilizado em um país no qual não se aplica a Convenção da Apostila, procure a embaixada ou o consulado do país que deseja apresentar o documento, o destino, né? A embaixada do país de destino, para saber quais são as outras opções. E ali eles fazem um procedimento que é chamado de legalização. Lá não é apostilamento, lá é legalização. Pergunta 4. A quais documentos aplica-se a Convenção da Apostila? Muito bem. A Convenção aplica-se somente a documentos públicos, a legislação local que determinará se o documento é ou não público. Os países aplicam, geralmente, a Convenção a diversos tipos de documentos. A maioria das apostilas é expedida para documentos de natureza administrativa, como certidões de nascimento, casamento, de óbito, documentos provenientes de autoridades ou funcionário de determinado tribunal ou comissão, registros comerciais e outros registros, patentes, atas e reconhecimento de firma, além de diplomas escolares, universitários e outros diplomas acadêmicos, expedidos por instituições públicas. Portanto, todos estes documentos aqui, e além disto, uma outra infinidade, por exemplo, falei antes daquela certidão do Detran, que você, quando chega em Portugal, vai fazer a troca da sua CNH pela carta de condução portuguesa, precisa apresentar. Esta certidão retirada lá no Detran tem de ser apostilada. Ok? Não esqueçam desse detalhe. E não esqueçam nunca, se vem a Portugal para querer fixar residência, este é um documento muito importante. Porque muitos Detrans aí do Brasil não fazem a emissão deste documento por representação, por procurador. Este documento deve ser requisitado lá no balcão pessoalmente.
Então, antes de você viajar, antes de você vir a Portugal, vai até o Detran, pede esta certidão, apostila e traz. Porque quando você for ao IMT aqui, o documento ainda está válido. E um detalhe, né? Nós temos que tomar cuidado com a validade deste documento. Aonde consigo a apostila? Cada país membro da Convenção deve designar uma ou várias autoridades habilitadas a expedir apostilas, chamadas de autoridades competentes. E somente elas são autorizadas a emitir tal documento público. A lista de autoridades competentes designadas por cada país membro da Convenção da Apostila encontra-se disponível na seção Apostila. Então, lá na frente, na seção, onde diz lá no lado esquerdo, lá tem um link, seção Apostila, lá você vai conseguir ter acesso a cada uma das autoridades competentes em cada um dos países. Por exemplo, no Brasil, no passado, há muitos anos atrás, era feito única e exclusivamente na Procuradoria-Geral. Portanto, depois disto, abriram para que os cartórios brasileiros pudessem fazer apostila. Portanto, a maioria dos cartórios do Brasil, para não dizer praticamente todos, faz apostilamento. E isso ajudou muito, porque às vezes a pessoa tinha que se deslocar de uma cidade para outra para entrar com um pedido de apostilamento. Isto não era feito na hora, a pessoa tinha que sair, voltar, buscar no outro dia. Era uma confusão danada. Graças a Deus que lá no Brasil se resolveu isto desta forma. Vamos falar aqui de Portugal? Então, às vezes acontece de uma pessoa que está no Brasil necessita de um documento daqui de Portugal. Imaginemos que a pessoa casou aqui e ela quer resolver a sua vida civil, ela quer regulamentar, ela quer regularizar o seu registro, o seu assento no Brasil, porque lá ela ainda é solteira, mas aqui ela já casou. Então ela precisa levar os documentos portugueses para o Brasil. E neste caso nós temos que fazer o quê? Apostilar a certidão e todos os demais documentos portugueses. E em Portugal não é feito em cartório. Cartório aqui é chamado de notário. Não é feito pelo notário. Aqui em Portugal é feito pela Procuradoria-Geral da República. Então nós temos algumas delas espalhadas pelo território português, são órgãos do Estado português, do governo português, e somente elas têm competência para fazer isto. Então, por exemplo, Lisboa tem uma, Porto tem outra. Então, aquelas regiões próximas, aquelas localidades próximas à cidade do Porto, estão subordinadas a ele e é lá que eles devem levar esses documentos para serem apostilados. Então, existe uma coordenação, existe uma distribuição diferente do Brasil. Próximo item. O que tenho que saber antes de solicitar a apostila? Muito bem, considere as seguintes questões antes de dirigir-se à autoridade competente para solicitar a expedição da apostila. A convenção da apostila aplica-se tanto no país que emitiu o documento público, que é o de origem, como no país que será utilizado, que é o destinatário. Caso o país que tenha emitido o documento público tenha designado várias autoridades competentes, quais dessas autoridades será responsável por expedir a minha apostila? Perceberam? Aqui já está exatamente isso que eu acabei de falar na pergunta anterior, no finalzinho. Existem regras, existem áreas que são responsáveis por isto. Posso obter apostila para meu documento público? Exemplo, meu documento é considerado documento público, segundo a legislação do país emissor, o de origem. Não é? Pode. Para solicitar apostila por correio, ou devo apresentar-me pessoalmente para obtê-la? Essa informação é importante. Caso more em país diferente de onde foi emitido o documento público, porque de repente você pode ou não fazer isto. Na maioria das vezes no Brasil, a gente consegue resolver isso tranquilamente, preenchendo um requerimento dirigido a um cartório, e isto é feito tranquilamente. Você não precisa estar lá presencialmente. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente pode ir lá e resolver isto. Ou por outros meios, por assinaturas digitais. No Brasil, isto não é difícil. Agora, nos demais países, isto pode ser um grande complicador. Caso eu tenha vários documentos, precisarei de várias apostilas? Sim, são vários documentos. Cada documento é uma apostila. Eu tenho uma certidão de nascimento, uma de casamento e uma de óbito. São 3 apostilas porque são 3 documentos distintos. Ah, tem mais a minha CNH, mais uma apostila, ok? Há outros documentos, além do documento público ou
informações adicionais que precisa informar para obter a apostila? Exemplo, carteira de identidade ou carta registrada em caso de solicitação por correio? Precisa sim. São outros documentos e podem ser apostilados sem maiores problemas. Quanto custa e quais as formas de pagamento disponíveis? Bem, isto vai depender de cada cartório, de cada país, de cada região. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal custa €10,20 uma apostila. No Brasil depende de cada estado. Cada estado no Brasil cobra um preço. O Santa Catarina cobra uma coisa, São Paulo cobra outra, Rio de Janeiro outra e Brasília outra. Isto vai de acordo com o estado aonde o serviço é prestado. E qual é o tempo necessário? Basicamente, em 12 horas, isso seria possível. Existem muitos cartórios no Brasil que pedem até 5 dias úteis. Tem alguns que fazem no ato. Aqui nós já falamos de quanto custa, portanto, isso varia de caso a caso. Cada estado, né, tem o seu regramento próprio. Na oitava pergunta, todas as apostilas possuem a mesma aparência? Nós já falamos que não. Tá? Por quê? Porque Portugal, por exemplo, usa um selo. Brasil usa um formulário produzido na Casa da Moeda, um papel idêntico a um selo, só que é um selo grande. Né? Quem já viu uma apostila, e aqui também, lá na frente, tem o modelito. Então, é um documento que é anexado, ele é colado no documento que eu estou apostilando. Então, é um pouco diferente de um país para o outro. Pergunta 9. Como se apensam as apostilas aos documentos públicos? Bem, nós acabamos de falar que no caso do Brasil ela é colada. No caso de Portugal, é um selo. Né? Um selo que é feito e ele é colocado no próprio documento. Quais são os efeitos das apostilas? As apostilas apenas certificam a origem do documento público. Isto aqui também gera muita confusão, porque tem pessoas que acreditam que pelo fato de terem apostilado um documento, ele não perde mais a validade. Não, isto não é verdade, isto é mito. Cada documento possui um prazo de validade. Um documento público, se pegar uma certidão, ela diz lá que a certidão é válida por 60 dias, por 90 dias, por 180 dias, que é a prática em Portugal. Então, Portugal, quando recebe um documento brasileiro, ele vale por 180 dias, 6 meses. Passados os 6 meses, o documento não tem mais validade aqui. Então, vamos ver. Você vem do Brasil para Portugal como turista. Resolve ficar em Portugal, porque na verdade você não queria fazer turismo, você queria vir para morar. O que você faz? Você pega, apostila todos os seus documentos, põe na mala e vem. Chega aqui, passam-se meses, você não consegue um trabalho, você não consegue se colocar no mercado, ou você não consegue abrir uma atividade, e aí você não consegue comprovar renda. Então, você vai ter o quê? Dificuldade de fazer a tal manifestação de interesse. Porque no ato da manifestação de interesse, você tem que juntar documentos. E aí eles vão lhe pedir documentos do Brasil. E, evidentemente, que este documento deve estar válido. Então, se você deixa passar o tempo, quando for fazer a sua manifestação de interesse, o documento já está vencido. Agora, contrário a isto é, se você chegar, conseguir fazer logo a sua manifestação e o CEF levar 3 anos para lhe chamar, não se preocupe. Por quê? Porque você entrou com o pedido enquanto os documentos estavam válidos. Este documento não perde mais a validade para aquele efeito. Agora, 3 anos, quando eu falei para chamar, sim, isto é verdade. Pode até levar 3 anos para que você seja chamado ao CEF para fazer o quê? Coleta de dados biométricos, conferência de documentos e depois você sai com o seu título de residência. Mas isso é outro assunto. Mas só lembrando, tá, que às vezes não é benéfico trazer isto no primeiro momento. Isto tudo vai depender de como você vai resolver sua vida aqui em Portugal. Porque depois de 6 meses emitido o documento, não é o apostilamento, é a emissão do documento que vale. Portanto, você pode ter uma certidão inteiro teor, bonitinha, guardada, que já passou 3 meses. Aí você resolve vir. Amigo, 3 para 6 é o que falta. Ou seja, logo esta certidão está vencida, indiferentemente de ter apostilado ou não.
Próxima pergunta. Uma vez com a apostila, preciso fazer algo a mais para demonstrar a autenticidade do documento público? Não. A apostila expedida por autoridade competente é suficiente para estabelecer a autenticidade do documento público. Portanto, não precisa se preocupar com mais nada. Este documento é aceito e é válido nos países que são signatários desta convenção. Caso o destinatário, país do destino, deseja verificar a autenticidade da apostila, o que devo sugerir? Solicita-se que cada autoridade competente mantenha registro no qual conste a data e o número de cada apostila emitida, assim como informações relativas à pessoa ou à autoridade que assinou ou carimbou o documento público. Pois bem, se vocês pegarem uma apostila dessa brasileira, por exemplo, vocês vão ter no verso da apostila um QR Code e embaixo tem 2 códigos. O que acontece? O país de destino, ele pode ou fazer a leitura do QR Code, e você, se estiver aí também, pode pegar a sua apostila, vira ela e tira uma imagem do QR Code, faz a leitura do QR Code através do seu celular e depois pede para validar lá no aplicativo. Em seguida, ele vai dizer se ela é válida e não é, e vai dar todas as informações que estão inseridas ali na apostila, todos os dados daquele documento. E ela vai dizer se é válida ou não. A mesma coisa faz o órgão público aqui fora. Ele verifica se aquilo ali realmente é um documento válido. E isso ele faz como? Ou através do QR Code, ou ele acessa a página e lá na página ele insere os dados e informações que estão ali embaixo do QR Code e também consegue fazer a verificação. Pergunta 3. As apostilas podem ser recusadas no país em que são utilizadas, lá no destino? Apostilas que cumpram os requisitos da convenção devem ser reconhecidas pelo país em que serão utilizadas. As apostilas somente podem ser recusadas quando a sua origem não pode, né? A origem não pode e se não é comprovado, ou seja, quando a informação constante na apostila não se encontra nos registros da autoridade que supostamente expediu o documento. Então, se eu pego aquele leitor de QR Code, ela diz que está inativa, ou se os dados não batem, a autoridade aqui pode negar este documento. Ela pode dizer, não, este documento eu não aceito porque ele não está válido. Tem algum problema no documento ou no apostilamento, enfim, alguma coisa ali não está correta. Você vai ter que reapresentar, vai ter que fazer um novo documento e trazer para onde você estiver necessitando dele. O documento apresentado for muito diferente do modelo anexo à convenção. Também tem isso. Às vezes o próprio documento não fecha com aquilo que está ali, né? E aí as autoridades, por suspeitarem, por criarem dúvida, elas vão rejeitar este documento. Pergunta 14. Sobre as apostilas eletrônicas e os registros eletrônicos de apostilas. Muito bem, a convenção permite que as autoridades competentes emitam apostilas de forma eletrônica, são as e-apostilas, e que mantenham registros eletrônicos, os e-registros. Portanto, através desse banco de dados, que os países que fazem parte, a sua grande maioria já tem, você consegue, então, através da leitura do QR Code, você consegue obter as informações ou através da informação desse registro, através dos códigos que estão na parte da apostila. Então, ali você consegue verificar e também o órgão público que é responsável tem acesso a esta informação. Perfeito? Gente, era o que eu queria trazer para vocês hoje. Esse vídeo foi produzido pensando naquelas pessoas que têm dúvidas a respeito disso, pensando naquelas pessoas que nos consultam a todo momento. Doutor, como é que eu faço o apostilamento e vai valer o documento ou não vale o documento? Eu tenho, por exemplo, casos aqui que a gente entra com processo de casamento e passam-se 6 meses e o casamento não está aprovado. E aí a pessoa começa a ficar preocupada, doutor, eu tenho que fazer os documentos tudo de novo? Eu digo, não, porque quando nós entramos com o pedido, estes documentos eram válidos e assim eles permanecem. Imagina aquela situação que eu comentei antes, que é do CEF, da manifestação de interesse. Você entra com a manifestação, o seu documento está válido. Dali a 3 anos, quando você é chamado, finalmente, o seu documento está vencido, mais do que vencido. Só que o CEF não vai pedir novos documentos, porque quando você deu a entrada, eles estavam válidos. A culpa, a demora, não foi sua. Você apresentou dentro do prazo. A culpa é do CEF, que agora talvez até mude de nome e deva mudar
algum procedimento interno, mas isto vamos aguardar para ver o que vai ser definitivamente resolvido. Mas basicamente é isto. A apostila não faz outra coisa a não ser dar validade ao documento. Não se refere a prazos, ok? Isto tem que ficar claro. E no Brasil se faz em cartório, alguns entregam na hora, outros pedem até 5 dias. Em Portugal, se você estiver aqui e precisar apostilar um documento para enviar ao Brasil, Procuradoria-Geral da República, que é responsável pela sua área de residência. Aí você tem que verificar qual é, ok? Senhores, por hoje é isto. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima, que seja breve. Com muita saúde, com muito cuidado. Até lá.